Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Olá a todos, mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Evangelho do Mestre Jesus. E hoje nós vamos utilizar o livro Ave Luz e uma passagem desse livro com relação a Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, espírito inconformado com a questão da desigualdade das riquezas, uma noite pergunta a Jesus: Mestre, por favor, me oriente com relação sobre o que vem a ser o tesouro para nós e por que o ouro é desordenado no seio dos homens. E aí Jesus responde que seria uma falta de respeito a Deus ver na natureza somente miséria nas coisas e em nós. E que Deus, quando fez a terra, não se esqueceu de supri-la com tudo que as necessidades buscam, porque a abundância é o padrão do amor. Às vezes, o que parece falta é somente a consequência do abuso do homem na utilização do seu livre-arbítrio. As diferenças sociais e econômicas não são criação de Deus, mas sim uma escolha da humanidade, que se renova sempre através das reencarnações. Essas escolhas levam muitas vezes à riqueza mal utilizada, à ambição desmedida, a falta de cuidado com aquilo que se tem e se gastar demasiado, não dá o valor devido. E tudo isso mais sempre com relação ao livre-arbítrio. E o Espiritismo vem nos esclarecer sobre isso. Por que essa desigualdade? Porque anteriormente nós falhamos, seja com a riqueza ou seja com a pobreza, para ter humildade na pobreza, para ser resignado, ou nós fomos negligentes com a riqueza, abusando dela, para poder favorecer a nós mesmos sem beneficiar a ninguém. Jesus também complementa, de uma forma muito poética até, com relação aos verdadeiros tesouros, que nós não enxergamos, porque damos valor muito mais ao ter do que ao ser. Porque nós temos tesouros infindáveis que foram nos presenteados por Deus. Deus nos presenteou com esses tesouros, mas nós não damos o valor. Ele começa pelo ar, que é o mais importante, porque através do ar nós respiramos e nos mantemos vivos. Quando nós paramos de respirar, automaticamente desencarnamos. Então é pelo ar, pela nossa respiração, pelo nós estarmos encarnados, que nós devemos perceber todos os benefícios com que Deus nos presenteou. Ele fala sobre o sol que nos aquece, sobre a lua e as estrelas que vêm nos beneficiar, nos tirando da escuridão, numa beleza muito importante, porque nós esquecemos muitas vezes de olhar para o céu. Nós esquecemos porque nós estamos tão envolvidos com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossas, vamos supor assim, aquilo que nós queremos materialmente falando, que esquecemos de olhar a natureza. A natureza em si já é o maior tesouro. Nós esquecemos de olhar as florestas, de esquecer que essas florestas, essas enormes árvores, continuam derramando suas sementes, fecundando a terra, dando possibilidade de nós nos alimentarmos naturalmente, porque nenhuma planta, nenhum vegetal, nenhuma fruta, nada foi criado pelo homem. Simplesmente foram sementes depositadas para germinarem no momento adequado para nos alimentar. Ele fala também sobre os animais, que são nossos companheiros, nossos amigos, né? E que a gente também não percebe, que muitas vezes eles estão fazendo o papel dentro da natureza para que tudo funcione de acordo com aquilo que Deus programou. Eles são os agentes de Deus dentro da própria natureza, cada um desempenhando o seu próprio papel. Nós não percebemos o pássaro que canta e enche nossos ouvidos com a beleza da música. A música foi inspirada pelos pássaros, porque o homem depois transformou esse canto em música para que a gente se beneficiasse.
e ficasse mais tranquilo, mais sereno e nos fizesse companhia nos momentos difíceis. E principalmente, a gente não valoriza e não presta muita atenção nas pessoas. As pessoas são o que Deus colocou para a gente realmente aprender. Porque é na convivência que nós aprendemos. Um pelo que o outro ensina e vice-versa. Nós podemos ensinar e nós podemos aprender. Nós não valorizamos nossos amigos, não valorizamos nossos filhos, nossos esposos, nossas mulheres. Nós não valorizamos da maneira como deveríamos realmente valorizar. Porque eles são realmente o que nos ensina, o que nós podemos demonstrar o nosso afeto, aquilo que nós temos de melhor dentro de nós, que é a criação de Deus através do amor. Nós não valorizamos nada disso. Então hoje, no momento em que nós vivemos tanta crueldade, né? Se você colocar de uma palavra forte, mas é isso, muita crueldade, nós estamos repetindo erros de várias e várias encarnações, repetindo erros que contribuíram para que o nosso planeta quase falisse. Mas Deus nos dá a oportunidade sempre para nós nos renovarmos. Então vamos valorizar o que nós temos de bom, daquilo que Deus colocou para nós como um presente que nunca tem fim, a não ser que nós mesmos vamos degradando o nosso ambiente, né, através de atitudes, mais uma vez, pelo nosso livre-arbítrio de não respeitar. Que Deus nos ilumine sempre, que nós saibamos valorizar os tesouros que Deus nos deu. Que assim seja. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.